Paz do Senhor. Gente, meu coração tá queimando aqui pra trazer uma palavra pra vocês agora. Eu não queria falar agora. Eu queria esperar mais tempo. Preparar, mas o coração tá queimando. E aí de mim se eu não falar. Eu quero ler algumas partes. Está registrado em 1 João 3, versículo 7 em diante. 6 em diante. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não os deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nestes são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Glória a Deus. As igrejas, todas, sem tirar nenhuma, as igrejas, vem pregando, que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas não falam que Deus é justiça. Vem pregando que Deus é misericordioso, mas não fala que Deus castiga e disciplina todos quanto ama. Vem pregando que Deus perdoa, que a graça nos basta, e fazendo com que as pessoas venham perdendo cada vez mais o temor a Deus, tenham menos vontade de buscar a santidade, porque quanto mais falam das rosas e não falam dos espinhos, falam que Deus é amor, mas não fala que Deus é justiça, que Deus é misericórdia, mas não fala que Deus é juízo, que Deus castiga, que Deus disciplina, que Deus corrige, que Deus não agrada do pecado. Quanto mais se fala que o homem é inclinado a pecar, quanto mais fala que o homem foi encerrado no pecado e todos pecam porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, nele não está a verdade. Quanto mais se interpreta a Bíblia desta forma, para usar desta forma, menos temor há nos corações, menos temor a Deus. O pecado vai se tornando algo tão bonito, tão normal, tão comum, tão natural para muitos. E o temor a Deus vai sumindo cada vez mais. As pessoas não tremem e temem mais diante da presença de Deus. E vai sumindo o temor a Deus, e a busca à santidade só vai diminuindo. É claro, a Bíblia diz que nos últimos tempos, se Deus não abrirá os dias, nenhuma alma se salvará. Mas Deus, Ele quer temor, Ele quer santidade. Ele está levantando, Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que tem coragem de levantar a voz e dizer: Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é misericordioso, mas Ele é juízo. Ele castiga, Ele disciplina. Não podemos brincar com Deus. Deus quer santidade, quer vida consagrada. Quanto mais nós dizemos que somos inclinados a pecar, que Deus nos ama mesmo assim. Claro que Ele nos ama. Claro que Ele nos ama. Mas Ele não quer que nós vivamos pecando. Eu acabei de ler que quem vive pecando é filho do diabo. Que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que é de Deus pratica a justiça. Que ele pratica a justiça, anda como Jesus andou. Senão Jesus não falava para sermos seus imitadores. Se é para imitar Jesus, não é para aceitar o pecado. Arabaxere cantar labassure. Se é para andar como Jesus andou, é para ter temor. É para ter temor, renúncia, separação, consagração. Jesus orava, ele se retirava para orar, passar a noite em oração.
Nosso Jesus não pecou e fez a vontade do Pai, e assim devemos fazer. E se vivermos pecando e acharmos natural o pecado, acharmos natural porque a nossa carne é inclinada para o mal e não é sujeita à lei de Deus. Se nós formos pensar assim, cada vez mais nossa carne vai ser alimentada, nosso espírito vai enfraquecer, nós vamos ficar doentes espirituais e chegaremos à morte espiritual. Tem muita gente morto espiritual, pregando, mas morto espiritualmente, cantando, mas morto espiritualmente, orando, orando, fazendo orações que já são automáticas, orações que parecem coisas prontas, que são feitas todos os dias, não há nem sentimento nem sinceridade nelas. A religiosidade está tomando conta das pessoas. Oh Deus, tenha misericórdia do teu povo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Deus, quando ele nos dá o perdão, ele nos diz para abandonarmos o pecado, pois somente aquele que abandona o pecado, confessa e o abandona, que alcança a misericórdia. A Bíblia é bem clara, aquele que confessa o pecado e o abandona, alcança a misericórdia. Não é aquele que confessa o pecado e quer continuar no pecado, confessa e tá lá, Senhor, tu sabes que essa é minha falha, mas eu não consigo largar ela. Senhor, tu sabes que essa é minha falha, mas sei que a tua misericórdia me alcança. Me poupe, gente. Quem tem esse sentimento nem predestinado ao céu não é. Não é. Não escolhido é. Tem muita gente que não tem mais temor de santidade, já perdeu há muito tempo. Só tem a religiosidade, mais nada. Só tem um templo por fora muito bonito, mas por dentro vão ser poucos caiados. Vasos de desonra e não de honra. Vasos vazios de Deus, vazios do Espírito Santo. É triste o que eu tô falando. Meu Deus, Ele é maravilhoso. Deus amou a Israel. Deus tirou Israel do Egito. Deus prometeu a terra prometida a Israel e cumpriu a sua promessa. Mas no meio da jornada do Egito até a terra prometida, 98% morreram no deserto, daqueles que saíram de lá. Só 2% entrou, só Josué e Caleb, que saiu do Egito acima de 20 anos, entrou na terra prometida. Os demais todos morreram no deserto. Deus matou alguns com pragas, com serpentes, doença, abrindo a terra com o fogo que ele mandou sobre o arraial. Deus castigou o povo no deserto pela sua desobediência e incredulidade. O seu amor não pôde salvá-los do castigo. Sua misericórdia não os poupou. Alguns foram apedrejados. O Senhor amou, cumpriu sua promessa, cumpriu. Aqueles de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. Mas os demais não entraram. Foram castigados, foram mortos. Porque desobedeceram a Deus. Porque escolheram pecar. Porque escolheram duvidar. Porque escolheram transgredir. Porque escolheram viver pecando. E não quiseram abandonar o pecado. Porque não se arrependeram. De coração. É isso. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele não aceita o pecado. Ele abomina o pecado.
Glória a Deus, aleluia. Tem mais uma coisa que Deus quer que eu pregue contra também. Não é fácil pregar sobre isso. Não estou querendo criticar você. Eu não estou te condenando, não. Se você acha normal o que eu vou falar agora, fique tranquila. Fique pra você. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo vem pondo no meu coração, dizendo pregue contra. Eu vou fazer como eu vou fazer isso. Mas estou aqui pra fazer a vontade do Senhor. Eu estou falando baixo que o pessoal aqui em casa tá tudo dormindo. Aí por isso que eu tô falando baixo. Mas espero que vocês estejam ouvindo. Oh, glória a Deus. Dinheiro. Deus mamon. Um monte de gente nas igrejas que o seu Deus é o Deus mamon. O dinheiro se tornou um Deus. Para os de fora e para os de dentro. Oh, glória a Deus. Gente, a Bíblia é bem clara. De graça receber, de graça dai. Eu tive que ser condizente uma vez em relação a isso. Mas sempre senti no meu coração, o Espírito Santo está no meu coração que é errado a pessoa pagar para ir ouvir a palavra de Deus. Se a igreja quiser pedir contribuição para fazer um evento especial na igreja, que peça, irmãos, vamos contribuir para um evento que vamos fazer na igreja, se os dias meus ofertas não estiver sendo suficiente. Mas aqueles que puderem contribuir com alegria, que contribuam. Mas aqueles que não tiverem condição de contribuir, não precisa. Pode vir, pode vir. Eu pretendo um dia ir num lugar onde precisa pagar pra ir. Sem pagar, pra me ver se eles vão me deixar entrar. Eu não vou comer, não como do banquete. Não participo de sorteio de nada que foi usado dinheiro pra fazer. Mas eu quero ver. Porque às vezes tem pessoas que querem e não têm dinheiro. E onde já se viu pagar para ouvir a palavra de Deus, a palavra é de graça. De graça receber, de graça dai. Muita gente tá querendo dar a palavra, troca disso. Muita gente, eu não prego se não tiver isso. Eu não canto se não tiver isso. Se não for me abençoar lá, eu não quero. Gente que trabalha, que tem seu trabalho durante a semana, quer pregar e quer ser abençoado com dinheiro. E às vezes, e as igrejas estão investindo tanto nos templos, na beleza dos templos, portas lindas, janelas lindas, instrumentos maravilhosos, tudo do bom e do melhor. Uniformes lindos, maravilhosos, caros, tudo lindo e maravilhoso, com pessoas dentro da igreja passando necessidade. Estão cuidando mais do que é material do que do espiritual, mais do material do que das vidas. Não era assim que era usado o dinheiro no tempo dos discípulos. Leia a palavra. A Bíblia diz que tudo que era dado com alegria. Não era cobrado das pessoas, não era algo forçado, não era algo que causava tensão, que causava uma pressão na cabeça das pessoas, que colocava medo na cabeça das pessoas, não. Era algo feito com alegria, com amor, a contribuição na casa de Deus. Glória a Deus, aleluias. Era tudo feito com amor, alegria e havia divisão. A Bíblia vem nos dizer que todos tinham o mesmo em comum. Era dividido o dinheiro para atender às necessidades das pessoas, para que não faltasse nada para ninguém. Eles tinham tudo em comum. Isso é sério.
pessoas passando necessidade e as igrejas investindo em eventos que são para si mesmos. Alguém vai querer criticar agora. Eventos que são para si mesmos, não são para salvar almas. As pessoas estão se fechando em 4 paredes. Estão fechando em 4 paredes. Só querem pregar para crente. E não quer pregar para os de fora. Não quer pregar para aqueles que estão nas ruas. Não quer pregar para os seus vizinhos. Não querem pregar no seu serviço. Não querem pregar para pessoas que não têm Jesus. Essas são 4 paredes. Não estão interessados em salvar almas. Vejo um monte de eventos sendo feito. Arabaxerecantalabasuri. Campanhas, programações maravilhosas, lindas, para a glória de Deus. Onde se tem que arrecadar certo dinheiro. Mas não vejo programações para trazer as pessoas de fora. Não vejo programações para trazer as almas que estão perdidas, oprimidas pelo pecado. Que chamem as pessoas que não aceitaram Jesus ainda, que não são cristãs. Não tô vendo programações para salvar almas. Só tô vendo programações para a bênção própria. E muitas pessoas perdidas. Muitas pessoas perdidas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E o que você que tá me ouvindo agora vai fazer em relação a isso? E porque existem as pessoas que deixam ter suas mentes lavadas. Fazem lavagem cerebral na cabeça de muitas pessoas simples que estão pagando para ir ouvir a palavra. Eu ouvi um dia uma pessoa falar que precisava pagar R$ 90 para ir ver uma pessoa pregar na igreja dela mesma. Peraí, eu vou na igreja todo dia e para ir ver uma pessoa pregar eu tenho que pagar R$ 90. Me desculpe, eu prefiro ficar na minha casa lendo a minha Bíblia. Nesse dia, se eu tiver que pagar para ir para a igreja. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. É um absurdo. Deus está vomitando isto. Deus está vomitando isto. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque uma pessoa prega bonito. Tem uma eloquência maravilhosa que é conhecida aqui por todo mundo. Que deve haver um valor pra gente ouvir ela pregar. Devemos pregar de graça, de graça, de graça. Se eu não tenho condição, não tenho dinheiro para ir pregar em outra cidade, que eu não pregue, pregue aonde Deus me colocou, onde Deus me chamou, onde Deus quer que eu pregue. Aonde Deus me colocou. Eu não preciso ir para outro lugar se o dinheiro não veio na minha mão de uma forma honesta, sem tirar, sem tomar das pessoas simples, tomar dos membros da igreja. Esse dinheiro veio através do serviço, de algo que eu ganhei, mas não tem a ver daquilo que está sendo tirado da casa de Deus, onde há pessoas que estão passando necessidade, que estão precisando de vestes, que estão precisando de alimento, que estão precisando pagar uma conta de água. Às vezes precisam fazer uma cirurgia, mas não tem como fazer cirurgia, não tem dinheiro.
não usa o dinheiro da igreja para isso. Ninguém é melhor que ninguém. Deus usa qualquer um. E geralmente, os mais simples, os mais sinceros, os vasos mais simples, os menos conhecidos, são os mais usados por Deus. São mais usados por Deus. Aí as pessoas dizem, vamos lá, vamos pagar. Que a pessoa que tá vindo é muito usada por Deus. Tá levantando os paralíticos, tá curando os surdos, tá curando os mudos, tá vendo câncer ser curado, tá vendo mortos ressuscitar. Ah, se tiver, aí sim. Mas uma pessoa que vai lá, que prega gritando, glorificando e adorando, qualquer pessoa que busca Deus pode pregar adorando, cheia do poder de Deus. Qualquer pessoa. Ninguém é melhor, ninguém é maior que ninguém. Nós somos só vasos nas mãos de Deus. Eu costumo falar que eu sou uma enxada na mão de Deus. Apenas uma enxada para arar as terras, arar a terra, os corações das pessoas. Deus me chamou para pregar o juízo dele. Deus me chamou para pregar contra tudo aquilo que ele não está agradando, que ele está abominando, que ele está aborrecendo, que tarabaxere cantalabassuri, biseriandra cantalabassuri. Você está vomitando da boca dele. Quisera que fosse quente ou frio, mas como é morno, estou pronta a vomitar-te da minha boca. Querem ser meio certo diante de Deus. Não. Deus quer justiça. Pratica a justiça. Jó era justo diante de Deus. Foi aprovado por Deus, justificado por Deus. Foi o próprio Deus que aprovou ele, justificou ele. O próprio Deus deu testemunho dele, que ele era justo, íntegro e reto. É para sermos justos, íntegro e reto. Devemos praticar a justiça de Deus. Praticar o que é justo. Seguir a justiça nossa, que é Cristo. Andar como ele andou. Buscar fazer as obras que ele fez. Mas para isso precisamos de sinceridade, muito temor na presença de Deus. Santidade, temor na presença de Deus. E tomar cuidado para não deixarmos que as coisas materiais venham nos prejudicar, atrapalhar a nossa comunhão com Deus, nossa intimidade com Deus, nos fazer pecar, nos fazer cometer extremos, nos fazer ir além da palavra. Jesus, quando mandou os discípulos ir pregar, falou para eles levarem nada. Levarem nada e de graça receber. Limpar os leprosos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, de graça receber, de graça dar. Para pregarem o evangelho dele. Onde eles teriam o que? Alimento, eles teriam alimento. Eles iam entrar nas casas das pessoas iam me dar alimento. Eles não precisavam levar alimento. Não precisavam levar nada, porque eles teriam o sustento de Deus enquanto estavam pregando. Mas não, eles não iam receber moedas de ouro, moedas de prata. Eles não iam receber um salário. Não sou outra pessoa que vive da obra, receber um salário para se alimentar, vive da obra de domingo a domingo. Está ajudando as almas de domingo a domingo. Não. Aquele que vive da obra precisa que a igreja, sim, venha entender que ele precisa comer, que ele precisa se vestir, que ele precisa cuidar dos filhos, que ele tem suas necessidades básicas, sim. Mas tem gente que trabalha, ganha dinheiro normal, tem seu salário e ainda quer tirar dos membros. Quer fazer, é chamado para pregar nas igrejas e quer cobrar. Então não vá pregar em outras igrejas, pregue só na sua onde Deus te colocou. Não vá. Isso é muito sério o que eu tô falando. Pessoas querem pregar outras igrejas só pra ganhar dinheiro.
Isso existe no meio evangélico hoje em dia. Acautelai dos falsos profetas, aqueles que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Há muitos que, em vez de se deixarem ser usados pelo Espírito Santo, estão querendo usar o Espírito Santo para benefício próprio. Deus certa vez me revelou uma pessoa. Você toma cuidado com essa pessoa, que esta pessoa está querendo se promover com a sua ajuda. Essa pessoa está querendo se promover porque ela quer usar o Espírito Santo para aparecer, para crescer diante da sociedade. O interesse dela é receber elogios, o interesse dela é ter sucesso, fama e reconhecimento social. Ela quer brilhar usando o nome de Deus. Tem muita gente usando o nome de Deus em vão, sem sinceridade de coração, querendo se promover. Cuidado com estes. Ai deles, pois naquele grande dia o Senhor lhes dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não vos conheço. Não vos conheço. Arabaxerecatalabasúria. Nem todo o que me dizem o Senhor entrará no reino dos céus. Tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, querendo entrar no reino de Deus, mas usando o nome de Deus em vão. Querendo usar o Espírito Santo para sua própria promoção, para sua própria aprovação diante dos homens, para reconhecimento social, para ter status. Toma cuidado com estes. Toma cuidado com eles. Não esqueça, você não precisa pagar para ouvir a palavra. Contribuir para ajudar algo da igreja, uma obra da igreja é uma coisa, mas você pagar para você ouvir a palavra é outra. Eu já uma vez participei de um momento que tinha que pagar um convitinho para estar nele, mas eu dei contribuindo, que eu senti de estar lá. Deus sabe o motivo que eu estava indo lá, mas confesso que me senti mal por uma parte, que eu fiquei pensando, eu não tô indo lá pra ouvir a palavra, porque se fosse assim, eu não poderia nem estar dando esse dinheiro. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e o Espírito Santo ministrou no meu coração mesmo, que isto não agrada. E uma pessoa que não tem dinheiro não pode ir, não tem condição. O dinheiro que eu dei pra ir neste lugar, na verdade, nem era meu, porque eu não tinha aquele dinheiro. Eu não tinha aquele dinheiro. Uma pessoa me deu de presente pra mim, porque eu falei que eu ia, mas o dinheiro que eu tinha era contado e eu precisei gastar naquela semana. O dinheiro que eu ia usar. E aí uma pessoa me deu de presente um convitinho pra mim neste lugar. E eu fui por um motivo só. Deus o sabe. Mas eu não pago mais nada pra ir em nenhum lugar. Porque a palavra do Senhor já está aqui. A palavra do Senhor está aqui. Eu recebo ela de graça. E tu também recebe palavra de graça. Esta é a mensagem. Que Deus te abençoe.